no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 11 até o verso 19, uma passagem muito conhecida, sobre os 10 leprosos. E diz assim a palavra do Senhor, Lucas 17, versos 11 ao 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, e agradecendo-lhe este, era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Até aqui, amém? Mantenha as suas Bíblias abertas, porque nós vamos caminhar por esses versos. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, e na medida que ela será exposta, nós pedimos que ela encontre morada nos nossos corações. Nós pedimos que a tua palavra ela molde nosso caráter, nosso entendimento, nossa vida, e que as verdades da tua palavra elas façam sentido nos nossos corações, elas nos levem a adorar a ti e agradecer ao teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu quero começar essa mensagem com uma frase de uma peça de Shakespeare chamada Rei Lear. Esse rei, ele ao ser traído pelas suas filhas, ele vai dizer assim: mais doloroso do que a picada de serpente é ter um filho ingrato. Mais doloroso do que a picada de uma serpente é ter um filho ingrato. Se eu perguntasse aqui para cada um de vocês, qual o pecado mais duro que vocês imaginam que vocês, sei lá, já passaram, já cometeram? Talvez alguns iam falar mentira, talvez alguns iam falar a idolatria, talvez vários pecados dessa natureza apareceriam. Mas eu acho que o último deles que apareceria seria a ingratidão. Talvez esse fosse o último que nós nos lembraríamos. A ingratidão para com Deus. R.C. Sproul, que já está na glória, ele, ao falar dessa passagem, ele vai dizer que 2 pecados primários da natureza humana, básico, a raiz de todos os outros pecados. Aqueles 2 pelo qual todo ser humano, no seu estado natural e não convertido, é culpado, são a recusa em honrar a Deus como Deus e a ingratidão para com Deus. E é isso que nós vamos ver nesse texto. Essa picada, nós vamos ver nesse texto. Nós vamos nos enxergar nesse texto e ver o que essa passagem tem a nos dizer. Lucas começa essa passagem contando sobre um evento que aconteceu quando Jesus estava a caminho de Jerusalém. Lembrando que essa passagem só está aqui no livro de Lucas. Nos outros evangelhos nós não vamos encontrar essa passagem. E essa foi a última vez que Jesus desceu para Jerusalém antes de ser crucificado. Ele começa no verso 11, dizendo: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Nesse verso aqui, ele vai falar, passava no meio de Samaria e Galileia, o que era uma coisa incomum. Por quê? Porque era incomum passar por Samaria e Galileia. Porque existia uma rixa muito grande entre judeus e samaritanos. Samaritanos era considerado um povo impuro, um povo infiel, um povo idólatra, e era um povo que os judeus o olhavam com desprezo. Para se ter uma ideia, na viagem da Galileia para Jerusalém, passava-se direto por Samaria. Mas os judeus, eles atravessavam o Jordão, passavam pela Transjordão para não passar por dentro de Samaria. Andava aí mais de 12 milhas a mais para não ter passado no meio daquele povo, que era considerado impuro, que era considerado um povo não, vamos dizer assim, não merecedor
nem dos pés deles passarem por aquela cidade. Isso vem de muito tempo, quando a morte do rei Salomão. Seus filhos se dividiram, 10 das tribos foram para o norte, e ali fizeram sua capital Samaria. A tribo de Benjamim e Judá ficaram no sul, fizeram da sua capital ali Jerusalém. Quando a Síria veio, tomou o reino do norte, eles foram levados cativos, voltaram, trouxeram muitas coisas pagãs, eles começaram a fazer casamentos mistos, que era visto pelos judeus assim como uma coisa absurda. Então se começou a misturar o povo, começou a misturar com várias outras nacionalidades, e isso fez com que os judeus do sul olhassem para esse povo como um povo impuro, não digno nem da sua passagem pela sua cidade. E Jesus, ele já começa na contramão disso, porque não é a primeira vez que Jesus passa por dentro de Samaria. Da outra vez que ele passa por Samaria, ele encontra quem? No poço. Ele manda seus discípulos fazer o quê? Vai comprar comida, aonde? Em Samaria. É lá dentro, vai lá. E ele passa. Jesus já começa ali quebrar paradigmas. Eu vim não só para os judeus. E nessa passagem, ele vai encontrar ali no versículo 12, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Ao entrar nessa aldeia, homens leprosos estavam de longe. E aqui a gente vai falar sobre a lepra um pouco para entender o que era isso. Porque nesse período, se você fosse diagnosticado com a lepra, era uma sentença, vamos dizer assim, de morte. Não imediata, mas de isolamento. Porque você com esse diagnóstico, você deveria ser separado das pessoas. Você não poderia ter mais contato com seus familiares. Você não poderia mais estar no meio da cidade. Você não poderia mais ir aos locais públicos. Você deveria andar com roupas rasgadas e sinos dizendo impuro, impuro, para que as pessoas não chegassem perto de você, para que você não as contaminasse. Então era uma sentença de uma quarentena infinita. As pessoas eram levadas para alguns lugares, outras ficavam fora da cidade, mendigando. Então, a não ser que algo muito miraculoso acontecesse para que você fosse curada, era uma sentença de morte e isolamento. Nessa aldeia, entretanto, nós vimos aqui que haviam alguns leprosos. Provavelmente por ser uma rota de muito tráfego, uma rota de muita negociação. Haviam aqui pessoas de várias nacionalidades, junto com esses leprosos. Tanto que a gente vai ver que haviam judeus e um samaritano que vai aparecer aqui. Então a gente vê essas pessoas unidas ali, naquele grupo ali, niveladas por baixo, niveladas pela sua miséria, niveladas pela sua doença. E é nesse encontro aqui que Jesus chega, verso 13, de longe lhe gritaram dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Imagina a cena, o que não era muito incomum na vida de Jesus, no ministério dele. As pessoas irem a ele, pedindo por misericórdia, pedindo por cura. Nesse episódio não foi diferente. Mas aqui a gente tem que se perguntar, como é que eles sabiam que era Jesus? Numa época em que não havia um celular, não havia internet, não havia jornais, rádios, televisão, eles não tinham contato com as pessoas que não eram consideradas impuras. Como assim eles reconheceram Jesus? Como eles viram que aquele que vinha naquele caminho era Jesus? Porque aqui tem uma coisa na história, no caminhar de Jesus nessa terra, que o seguia em todos os passos. Em todos os lugares que Jesus passava, rastros dos seus milagres, do que ele era, do que ele fazia, se espalhavam. Todas as vezes que Jesus passava por uma aldeia, curando enfermos, ressuscitando, fazendo todos os milagres, isso se espalhava, isso crescia. Imagina a notícia falando, olha, tem um homem lá na Galileia que ressuscita mortos. Tem um homem lá que faz o coxo andar, sair pulando. Tem um homem lá que faz o cego enxergar. Imagina essas notícias se espalhando. Imagina que essas notícias chegam de longe para aquele bando de leprosos lá, sem nenhuma esperança, e alguém de longe grita, ei, tem um homem lá na Galileia que pode curar vocês. Tem um homem lá que ressuscita mortos, que está fazendo milagres em todos os lugares.
Imagina a resposta desse leproso. E como é que ele é? Como é que a gente vai saber quem ele é? Ele anda com um monte de gente do lado dele, chamando-o de mestre. Imagina a esperança que nasceu no coração desses leprosos. Impedidos de ir à busca dele, de ir à procura dele dentro das cidades, e esperando pelo dia em que esse tal mestre passaria por perto. E aí eu imagino a cena desse Jesus vindo, entrando para a cidade, com aquela multidão vindo atrás dele, o questionando, conversando e chamando de mestre, e eles começam, imagina, é ele, é ele, é ele. E eles começam a fazer o quê? A gritar, mestre, mestre, compadece de nós. Quantas vezes nós já não fizemos isso? Quantas vezes em situações você olhou e falou, mestre, compadece-te de mim. Compadece-te de nós. Eu esperei tanto para te ver. Eu esperei tanto pela sua chegada. E aqui a resposta de Jesus ela é um tanto inusitada. Por quê? Porque nós estávamos acostumados até então a dizer, não, tua fé te salvou, impunha as mãos, Jesus pôs a mão no leproso. Mas aqui como é que ele responde a esse chamado? Como é que ele responde a esse chamado de mestre, verso 14? Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Como assim? Jesus não tocou a mão, não disse, sejam curados, sejam limpos, e curou eles instantaneamente? Diz que quando ele viu, ele falou, vai e se mostre aos sacerdotes? Isso é uma citação de Levítico, por quê? Porque quando você era diagnosticado com a lepra, os únicos que poderiam te avaliar e dizer que você estava curado eram os sacerdotes. Então, quando alguém era diagnosticado com a lepra e de alguma forma eram curados, ele tinha que ir ao sacerdote. O sacerdote fazia avaliação, passava ali as prescrições dos banhos que haviam de ser tomados, os sacrifícios que haviam de ser feitos, todo o processo de purificação, processo de quarentena, para que essa pessoa fosse reinserida de novo à sociedade, para que essa pessoa pudesse novamente ver os seus parentes, ver os seus amigos, participar de um culto. Jesus está falando, vá e leve-se e mostre-se ao sacerdote. E o que eles fizeram? Eles foram. Simples assim. Aconteceu que indo eles foram purificados. Obviamente, quando eles foram, eles ainda não tinham recebido a cura. Jesus simplesmente falou, vai e mostre-se aos sacerdotes. Quando eles viram Jesus pela primeira vez, eles começam essa jornada simplesmente atendendo ao comando de Jesus. Simplesmente confiando no que Jesus, esse mestre que eles tanto esperavam, os mandou fazer. Lembra de Naamã, quando estava com essa mesma doença? Vai fazer o quê? Mergulhe no Jordão. Sim. Aquele rio lá podre, mergulhe lá. Aqui foi instantâneo. Vai se mostrar. Para que eles fossem, para que eles pudessem ir, eles deveriam estar curados. Eles deveriam estar curados na presença dos sacerdotes. E eles foram. Sem ainda antes começar. E o verso 14, parte 2, vai falar o quê? Aconteceu que indo eles foram purificados. Agora imagina a cena. Esses 10 companheiros caminhando em direção aos sacerdotes, de repente, um começa. Um olha para o outro. Um olha para o outro. Imagina a euforia. Imagina a alegria desse momento. Imagina a sensação de esperança que havia nascido, agora estava se concretizando ali aos olhos de cada um deles. E eles caminhando em direção ao sacerdote. Imagine a alegria desse grupo. Verso 15 vai dizer o seguinte. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. A pergunta é, por que só um voltou? Será que eles não estavam gratos? Será que eles não tinham gratidão no seu coração pelo que Cristo tinha feito com eles? Eu posso afirmar que eles tinham gratidão no seu coração.
Imagina o quanto tempo que essas pessoas passaram com essa doença sem nenhum tipo de perspectiva de cura. Imagina agora vendo a cura acontecendo. O coração dessas pessoas devia estar cheio de muita gratidão, mas não o suficiente para os fazer voltar e agradecer quem o curou. Nós não podemos falar que eles não eram gratos. Claro que sim. Imagina que situação que eles estavam sendo libertos. Imagina eles pensando, agora eu vou poder ver o meu filho, vou poder ver minha esposa, vou poder participar de um culto, vou poder comprar, ir no mercado, trabalhar. Imagina a alegria naquele momento ali. Mas essa gratidão não foi o suficiente para voltar aquele que tinha o curado. Mas a palavra vai falar que esse homem voltou. Que esse homem voltou e ele voltou não só para encontrar Jesus, mas ele volta como? Gritando. Da mesma forma que ele gritou a primeira vez, tende piedade de mim. Ele volta fazendo o quê? Gritando. Voltou dando glórias a Deus em alta voz. Foi Jesus quem os limpou. Foi Jesus que tinha curado eles. Eles tinham todo o tempo que eles podiam ter agora para poder ver o sacerdote depois. Eles podiam. Eles podiam ter falado, olhado e falado, ok, vamos. Mas eles foram movidos por aquela alegria, por aquela gratidão e foram. Mas esse homem, justamente um samaritano, ele olhou e falou, não, eu posso fazer isso depois. Eu posso ir lá me mostrar para o sacerdote depois. Mas eu preciso voltar. Eu preciso ir lá para aquele Jesus lá e adorar aquele lá, porque só Deus poderia ter feito isso na nossa vida. Porque Ele é Deus entre os homens. Ninguém poderia ter feito o que Ele fez por mim. E Ele volta. E Ele volta, Ele se prostra aos pés de Cristo. E Ele se prostra para adorar a Cristo. E a Cristo vai fazer a pergunta ainda, cadê o resto? Cadê? Por que não voltou? Foi Jesus que os limpou. Primeiro você diz que você não é grato. Como que pode eles dizer que não seriam gratos? Verso 15, Lucas vai dizer que ele retornou, gritando, dizendo não sutilmente, mas de uma voz muito alta, dizendo, glorificando a Deus. E esse verso 15 aqui, ele vai nos guiar para o verso 16, que são os versos chaves desse texto. Por quê? Porque essa é a essência da adoração. Essa aqui é a essência, deve ser a essência da nossa adoração. É vir oferecer a Deus o sacrifício do nosso louvor. Como? Essa parte desse texto vai dizer o seguinte, verso 16. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. E aí, este era samaritano. A questão aqui é o seguinte. Este aqui é eu e você. O que nos move, o que nos traz para voltar aqui e render graça a Ele? O que nos traz aqui no domingo para glorificar e se prostrar a Ele? A razão pela qual toda essa adoração veio dele, a gente pode olhar lá em Romanos 3, 23, que vai dizer o seguinte. Quando Paulo vai falar que Deus se revela no céu a todo ser humano, no mundo, a sua ira é revelada contra toda injustiça, contra toda impiedade, e a razão pelo qual eles são ímpios e injustos é que eles se suprimem a verdade de que quem Deus é, que ele revela a todo homem, deixando-se em culpa. E então ele continua dizendo que o conhecimento de Deus, eles não honraram como Deus, nem foram gratos. Dificilmente está aqui é o que nós chamamos da demonstração dessa tão preciosa graça. Agora não há ninguém aqui, não tem ninguém aqui nessa sala que não experimentou em algum momento da nossa vida essa chamada lepra espiritual. É assim que nós éramos. É assim que nós estávamos. É assim que Cristo nos encontrou. É assim que Ele nos viu. É assim que Ele se achegou a nós. É nesse estado, afastado, jogado, que Ele olhou para nós. A pergunta é, como é que nós voltamos à presença dEle?
Quando nós entramos aqui nesse momento de adoração, nós estamos voltando como esse samaritano que voltou. Nós estamos voltando aqui para adorá-lo como quem foi curado de uma lepra que nos condenava eternamente. Nós estamos aqui para glorificar o nome desse Deus que nos livrou dessa condenação. O ato de gratidão desse samaritano a essa cura tão grande é eu e você, somos eu e você. Somos eu e você cativos, condenados, afastados, colocados de lado, longe, à parte de Deus, leprosos espiritualmente. E esse Cristo nos enxergou. E esse Cristo veio até nós. Esse Cristo se revelou para nós. E Ele nos limpou. Nós viemos adorar aqui porque nós fomos limpos. Porque nós fomos libertos. Essa é a essência da adoração. É assim que se adora a Deus. Como quem foi limpo, liberto dessa condenação que aguardava esses samaritanos, esses leprosos. A pergunta é sempre essa: como é que nós entramos na presença do nosso Deus? Como é que nós voltamos a Deus? Como é que nós já chegamos a Ele? A nossa alegria está aqui. Está nesse motivo, está nessa purificação, está nessa verdade tão linda de que nós fomos limpos pelo sangue de Cristo. Qual desses leprosos que foram curados nós nos encaixamos? Lembre-se, todos eram gratos. Todos têm gratidão no coração. Mas nem todos têm gratidão suficiente que transborde em adoração àquele que nos limpou. E é isso que nós estamos sendo chamados aqui. É isso que nós somos chamados a fazer. É por isso que nós voltamos aqui, é por isso que nós adoramos a Deus, é por isso que nós vivemos por Ele. Nós olhamos para nós e falamos, não existe nada mais que eu possa fazer na minha vida, a não ser voltar e gritar em alta voz para aquele que me curou, aquele que me limpou, esse Deus eterno, essa graça que se torna tão maravilhosa. É o que nós estamos falando aqui na escola dominical. Por que as pessoas vêm? Por que os eleitos vêm? Eles não são obrigados. É porque a graça ela se torna atrativa. Ela se torna linda. Você olha para Cristo, porque Ele fez, Ele se torna lindo. Você não consegue fugir daquilo. Você é atraído a Ele. Nós não somos forçados a Cristo. Nós somos atraídos pela beleza do que Ele fez por nós. Nós nos prostramos e nós adoramos aquele que nos libertou. Aquele que nos deu vida eterna. E é isso que todas as vezes que você entrar nesse local, que você estiver no seu quarto, orando e em contato com Ele, você tem que ter no seu coração. E a sua adoração será uma adoração em espírito e em verdade. Será uma adoração verdadeira. Porque você sabe qual é o motivo dela. Você sabe quem é a razão dela. Você sabe por que é que você está aqui. Lembre-se sempre disso. Todos eram gratos. Nós somos gratos a Deus. Mas faça com que essa adoração, com essa graça, esse agradecimento, essa ação de graça, transborde em ações. Transborde para que você se mova em direção a Ele. Para que você se mova em direção ao seu reino. Para que você se mova para fazer com que isso que você recebeu seja visto. Seja escutado, seja ouvido por todos os outros. Como é que eles receberam essa palavra? Ouvindo outras pessoas que reconheceram isso e saíram como ele. Ei, tem um Jesus que traz vida, que ressuscita mortos. Ei, Merlan, tem um Jesus que te livrou da condenação eterna. Tem um Jesus que lhe trouxe vida. Glorifique o nome desse Deus. Exalte a Ele com essa alegria. Todas as vezes que você se lembrar, seja aqui na sua casa, em qualquer lugar. Esse é o motivo da nossa adoração. Esse é o motivo da nossa alegria. Esse é o motivo da nossa vida. Exalte ao Senhor. Glorifique a Ele. Amém, igreja? Vamos colocar de pé, agradecer a Deus pela sua palavra.
Senhor Deus, nessa manhã nós, ao ouvir a tua voz, nós pedimos que ela ecoe na nossa mente, que ela continue nos alertando, que essa graça, que esse favor imerecido, que essa cura espiritual, que essa vida que nos foi entregue, ela seja motivo de alegria, ela seja motivo de regozijo, seja motivo das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos relacionamentos, na nossa adoração. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos mova nessa direção. Nós pedimos que a gratidão que sentimos por Ti, por Cristo Jesus, possa transbordar na nossa vida em todo o tempo. Possa transbordar em ações, em palavras, para que nós possamos propagar essa tão linda maravilha que é Cristo Jesus e a nossa salvação através dele. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra transformadora, a tua palavra que gera vida. Nós pedimos, Pai, que nós possamos nos conformar a ela, para que nós possamos viver uma vida de gratidão, uma vida de louvor e honra ao teu nome. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.